Nesse exercício aqui, a gente vai aplicar o conceito de calor latente, tá? Vamos lá. Em uma experiência de termologia, analisou-se a variação de temperatura medida em graus Celsius de 100 gramas de uma substância em função da quantidade de calor fornecida medida em calorias. Então, olha o gráfico aqui, ó. A gente tem um gráfico ali, ó, de temperatura em função da quantidade de calor ali, trocada, né? No caso, absorvida. Aí, repara que, inicialmente, a substância está sólida, né? E aí, quando o gráfico fica horizontal, a gente sabe que sempre, nesse caso, para uma substância pura, ela está mudando de fase, tá? Vamos continuar lendo aqui. Durante o experimento, observou-se que, em uma determinada etapa do processo, a substância analisada apresentou mudança de fase sólida para líquida. Então, inicialmente era sólido, aí aqui mudou de fase, então aqui é líquido, né? Para visualizar o experimento, os dados obtidos foram apresentados em um gráfico da temperatura da substância como função da quantidade de calor fornecido. Aí está lá agora a pergunta para a gente. Determine, letra A, o calor específico da substância na fase líquida. Então, calor específico na fase líquida, a gente falou anteriormente, calor específico na fase líquida é um, na fase sólida é outra. E com o gráfico a gente pode calcular tudo isso. Calor específico da fase líquida e seu calor latente específico de fusão. Calor latente de fusão aqui é o que pede na letra A. Letra B. Após a substância atingir a temperatura de 80 graus Celsius, cessou-se o fornecimento de calor, né? Então aqui, ó, atingiu a temperatura de 80 graus Celsius. Ela tinha absorvido até então 1000 calorias, né? E aí você parou de fornecer calor para ela. E aí, ó, adicionou-se a ela 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Ou seja, você tinha 50 gramas de gelo ali, a água na fase sólida, a 0 graus Celsius, já na temperatura de mudança de fase. Supondo que a troca de calor ocorra apenas entre o gelo e a substância, sei lá, estão dentro de um calorímetro, determine a massa de água fase líquida em equilíbrio térmico. Então, a quantidade de água, quer saber ali, que vai mudar de fase, quantidade de gelo que vai virar líquido, né? E aí ele te fala ali, ó, o calor latente de fusão do gelo, calor específico da água, né? Esses valores você não precisa decorar, eles vão ser fornecidos pelo problema para você. Então vamos lá, olha, calor específico ali na fase líquida, a gente pode usar a equação fundamental da calorimetria. Para isso, só a gente tem a quantidade de calor, massa e variação de temperatura. Aí a gente olha para descobrir isso, a gente olha o gráfico ali, olha. Eu sei que a água, o gelo tinha convertido tudo em água quando o corpo tinha recebido 600 calorias, né? E aí, nesse valor aí de quantidade de caloria que ele tinha recebido já, a temperatura era 40 graus Celsius. Beleza. Eu sei que até ele receber 1000 calorias, ou seja, variou ali uma quantidade de 400 calorias, ele recebeu mais 400 calorias. Então, ele recebendo 400 calorias, a temperatura variou de 40 para 80. Então, variou mais 40 graus Celsius. E aí eu posso usar esses dados aí na minha equação. Olha, eu sei que quando ele recebeu 400 calorias na fase líquida, a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. A massa 100 gramas, né? Então eu posso pegar, ó, descobrir o calor específico, é a única variável que sobrou ali na minha equação, né? 100 vezes 400 dá 4.000, 4.000 vezes o calor específico, né? E aí eu posso levar esse 4.000 para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar calor específico é igual a 400 dividido por 4.000, isso aí vai dar 0,1 caloria por grau Celsius. Ou seja, essa substância aqui, ó, a cada 0,1 caloria que ela recebe, 1 grama dela aumenta 1 grau Celsius. Muito bem, esse é o calor específico da fase líquida. E o calor latente ali? Vamos descobrir qual é o calor latente. Eu sei que ele está mudando de fase quando o gráfico é horizontal, então essa é a fase que nos interessa aqui para mudança de fase, né? Olha, eu sei que ele está mudando de fase entre 200 calorias e 600 calorias. Então, eu sei que ele recebe ali 400 calorias para mudar de fase, né? Então, olha, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Eu sei que a massa é 100 gramas e eu sei que para mudar de fase o corpo precisou de 400 calorias. 100 está multiplicando, eu levo ele para o outro lado dividindo. 400 por 100 vai dar 4 calorias por grama. Ou seja,
a cada 4 calorias que esse corpo está recebendo, 1 grama dele muda de fase, né? Esse é o calor latente de fusão dessa substância. E aí, essa é a letra A. A letra B, vamos resolver ali, vamos descobrir quanto de calor ali, quanto de massa ali do gelo que se transformou em água. Olha, vamos supor ali que todo o calor do corpo que ele recebeu ali, as 1000 calorias que ele recebeu, foram transferidas para o gelo. E aí vamos descobrir quanto que essas 1000 calorias elas podem fazer o gelo virar água, né? Quanto de massa de gelo que pode virar água recebendo essas 1000 calorias. Para isso a gente usa a equação do calor latente ali, olha. Eu sei que se esse gelo receber toda a energia do corpo ali, ó, e aí ele vai voltar a 0 graus Celsius, né? O gelo absorver as 1000 calorias, o calor latente dele é 80 calorias por grama, né? Eu descubro a massa de gelo que está ali sendo transformada em água, né? E aí, olha, levo 80 para o outro lado da igualdade, dividindo 1000 por 80 vai dar 12,5 gramas. Ou seja, eu sei que mesmo se o corpo perder toda a quantidade de calor que ele absorveu e voltar para 0 graus Celsius, que é a temperatura do gelo, e entrar em equilíbrio térmico com o gelo, ele vai fornecer ali para o gelo 1000 calorias e esses 1000 calorias vai ser suficiente para o gelo fazer fundir ali 12,5 gramas dele, ou seja, bem menos do que os 50 gramas do gelo, né? Então ainda vai continuar uma boa parte da matéria ali na fase sólida ainda do gelo. A parte que vai fundir é de 12,5 gramas. Fica de dever de casa esse exercíciozinho aqui, tá? Fica de dever de casa esse outro exercíciozinho aqui também. E vamos resolver outro exercício agora que tem gráfico, onde a gente tem potência, um exercício do Paz da UFLA. Vamos lá. Um bloco de chumbo de 100 gramas de massa é colocado, então, um bloco de chumbo, então vai estar na fase sólida inicialmente, né? E te deu a massa também. É colocado dentro de uma fonte de energia térmica de potência constante, igual a 50 calorias por segundo. Novamente, gente, olha, a gente vai ter que a fonte fornece a cada segundo 50 calorias para o corpo. Então, por exemplo, em 10 segundos, 500 calorias, que é 10 vezes aquela quantidade de energia, né? No gráfico abaixo, verifica-se a variação de temperatura em função do tempo de aquecimento no intervalo de 0,33 segundos. Então, olha lá, inicialmente o corpo está, sei lá, parece ser 0 graus Celsius, e aí ele recebe calor, até que no instante 11 segundos, que é o eixo horizontal, o eixo de tempo, ele atinge temperatura de 328 graus Celsius e fica constante a temperatura, olha, até os 22 segundos, onde ele recebe mais energia, né, bastante energia ali, a temperatura dele fica constante, ou seja, se o gráfico está horizontal, a temperatura está constante, quer dizer que ele está mudando de fase. Eu sei que está mudando de fase da fase sólida para a fase líquida, essa temperatura de fusão, né? Porque inicialmente ele estava na fase sólida, era um bloco de chumbo. E aí, a partir do instante 22 segundos até o instante 33 segundos, ele aumenta a temperatura de novo, então ele está na fase líquida. Aí chega na temperatura de 550 graus Celsius, a gente não pode fazer mais afirmação nenhuma, né? Então, olha lá. Marque a alternativa correta. Vamos começar da letra D. D de dia, vamos lá. A temperatura de fusão é 550 graus Celsius. Errado, né? A temperatura de fusão é 328. A temperatura de vaporização é 328. Não, a gente sabe que essa temperatura aí é de fusão. Aí sobrou a letra A e a letra B, que cada uma fala que o calor latente de fusão é 1, né? Então, agora a gente tem que descobrir o calor latente e aí a gente resolve o exercício. Vamos lá. Quantidade de calor trocada pelo corpo é igual a massa vezes o calor latente. Essa aqui é a equação do calor latente que a gente usa quando está mudando de fase, né? Onde, lembrando aqui, galera, se o gráfico te fornece ali se no gráfico está variando a temperatura, a gente usa para essa fase onde está variando a temperatura a equação fundamental da calorimetria, aquela do calor sensível, que é para variação de temperatura. Quando está mudando de fase, a gente usa a equação da mudança de fase ali, ó, envolve calor latente, né? Bom, eu sei que o corpo está mudando de fase do instante 11 segundos até o instante 22 segundos, ou seja, ele fica 11 segundos ali, uma variação de 11 segundos de tempo, mudando de fase. Ele fica durante 11 segundos, então, recebendo
50 calorias a cada segundo, ou seja, ele recebe 50 calorias vezes 11 segundos, essa é a quantidade de energia que ele está ali recebendo, né? A massa dele foi fornecida, 100 gramas, então a gente pode descobrir o calor latente. 50 vezes 11 é 550, o 100 que está multiplicando vai para o outro lado da igualdade dividindo, 550 dividido por 100 vai dar 5,5 calorias por grama. A resposta certa, letra B de burro. Então, fica para dever de casa esse exercício aqui, né? O gráfico de temperatura em função do tempo é muito parecido com outro exercício, tá?